Zona de Couros, fábrica de couros. Realmente estamos situados numa antiga fábrica de couros, na zona de Couros, em Guimarães. Portanto, isto, estamos a repetir a palavra couros, não é coincidência. Aqui, esta zona, toda esta zona envolvente é conhecida, é chamada por zona de couros, uma vez que, se recuarmos no tempo, inícios do século XVII, talvez, a principal atividade aqui em Guimarães seria mesmo o trabalho dos couros. O trabalho dos couros, aqui nesta zona, o que é aqui esta zona? Estamos a falar de uma zona ribeirinha, a zona Ribeira de Couros, onde flui um rio de Couros, que nasce na Montanha da Penha. Havendo aqui uma concentração de água, claro que as pequenas oficinas e pequenas fábricas que foram surgindo aqui à volta aproveitaram, uma vez que para a atividade necessitavam forçosamente de água. Como disse, eram pequenas fábricas, pequenas oficinas que iam surgindo aqui nesta zona e a principal produção seria o couros de gado bovino. O gado bovino para calçado, principalmente. Havia sempre eventos, a chegada dos animais era sempre uma festa para toda a comunidade. Portanto, estamos a falar de uma atividade que envolvia toda a comunidade, não só de Guimarães, mas também das vilas à volta. E, se pensarmos bem, também um bocado por todo o norte de Portugal. As pessoas afluíam, os criadores de gado afluíam aqui com os seus animais, onde no Toural, precisamente de onde veio o nome, Toural, os animais eram negociados e então percebia-se. Para aqui vinham os couros, já agora como curiosidade dos animais, aproveitávamos também a parte dos ossos, para cabos talheres, a parte das gorduras, para a fábrica de sabão, os nervos, para cordas de instrumentos musicais. Portanto, uma série de aproveitamentos que, à primeira vista, nos passam ao lado. Para aqui, o que nos interessa é o trabalho dos couros. Os couros chegavam então aqui, era nestes tanques ou nestes lagares que os couros eram trabalhados num processo bastante demorado. Estamos a falar de um processo que rondaria os 6 meses, rondaria a volta dos 6 meses, isto que durante o processo havia uma necessidade de banhos sucessivos, de vários tipos de líquidos, de água, etc., o que implicaria o consequente tempo de secagem, que duraria bastante. O próprio edifício foi construído em função disso. Vemos que as ripas de madeira serviriam para o ar circular mais depressa, para facilitar ou otimizar o tempo de secagem, mas de qualquer das formas estamos a falar de um tempo bastante demorado. Na primeira fase, há a parte da lavagem, portanto, isto de uma forma muito sintética, o processo seria a lavagem com água, sal, e neste caso usava-se muito o escorrimento de pomba, para o facto de ser corrosivo, portanto serviria para limpar a pele. Numa segunda fase, queremos dar maleabilidade e durabilidade aos couros, então fazia-se um tratamento com vários produtos, depois consoante as épocas, mas também aqui introduzia-se a fase do tanino. O tanino é uma substância que se retira da casca de carvalho. Portanto, ao retirar-se da casca de carvalho, a casca de carvalho é triturada, ficando uma espécie de um pó que, misturado com alguns reagentes, esse tanino vai ser libertado e vai incidir sobre bactérias, sobre fungos, que de outra forma iriam deteriorar, estragar a pele. Portanto, servia uma forma de conservar e de tratamento da pele. Uma terceira fase, a pele era misturada com algumas gorduras e óleos para impermeabilizar, para ser impermeabilizada e corada, portanto, atribuiu-se a cor. Estou a falar de uma forma muito genérica, claro que sim, isto seria uma descrição mais pormenorizada, mas o objetivo aqui é apenas dar uma ideia geral para termos precisamente essa ideia, uma noção do que era ou de que forma em que se trabalhavam os couros. Numa fase inicial, como vos disse, isto seriam oficinas, portanto, alguém com um poder financeiro que
tomava conta destes edifícios e atribuía a um responsável que, com a sua família, geria as oficinas ou as fábricas. Portanto, as pessoas viviam na própria fábrica, viviam na própria oficina, e o filho nascia neste meio e filho ou filha já saberia qual era o seu futuro. Portanto, seria seguir as pegadas ou as pisadas dos pais. Esta atividade, claro que houve um processo de desvalorização ou de abandono, portanto, gradualmente, por várias razões, desde a própria escolaridade obrigatória, que afastou os mais jovens desta atividade, uma série de condições. As próprias condições que a atividade tinha eram bastante duras, também foram descobrir alternativas, portanto, as pessoas tentaram optar por outro tipo de trabalho, apesar de ser um trabalho bastante bem remunerado. Portanto, era duro, as pessoas estavam sujeitas a condições bastante rigorosas, mas era um trabalho bastante bem remunerado, inclusive dado ao poder que tinham alguns dos responsáveis pelas fábricas de escouros, a aquisição de terrenos, etc., demonstra que os mestres que trabalhavam aqui seriam pessoas com poder financeiro, mas, como digo, a saúde pagava um preço bastante caro. A saúde não era a melhor, no geral, portanto, sujeita a doenças e a desgaste. Portanto, considerada até uma atividade de desgaste rápido. Os cores, depois, pronto, aqui eram essencialmente para calçado. Temos aqui alguns exemplos já da parte final dos cores, portanto, da parte do trabalho completo, e isto iria ser encaminhados, como disse, principalmente para fábricas de calçado. A partir do momento que isto, uma atividade essencialmente artesanal, mas gradualmente houve uma introdução, inicialmente muito sutil, de pequenas máquinas, portanto, uma mecanização de todo o processo. Por muito que essa mecanização fosse implantada, a parte manual, a parte artesanal, está sempre presente e é sempre fundamental. Atualmente, o trabalho dos couros não é residual, mas é muito limitado, onde a importação das peles já prontas, de países como o Paquistão, Marrocos, etc., é uma opção mais válida para as empresas atualmente. Portanto, esta atividade, não estando completamente abandonada, está ligeiramente em desuso. Aqui nós tentamos fazer este resumo. Não vamos dar aulas de como se tratar os couros ou formação na indústria dos couros, apenas para informar a importância e o peso que essa atividade tinha aqui em Guimarães em particular. Portanto, neste caso, atualmente temos recebido vários testemunhos e vários objetos de descendentes de pessoas que trabalhavam nos couros, e tem sido possível compilar essa história, reconhecer essa história, uma história um bocadinho esquecida. Nós de Guimarães pouco sabíamos da história dos couros. Agora sim, com um contributo muito importante de muitos particulares, tem sido possível compilar e arranjar um material para recuperar e reconstituir essa história. Esta sala será uma das ferramentas, esperemos nós, que ajude a conseguir precisamente essa compilação e essa divulgação, essa informação da história que, como disse, à data já foi das principais atividades aqui em Guimarães.